Por cima eu tive uma virose e minha garganta está péssima. Então, se tu tiver uma crise de tosse, vocês perdoem mais essa falha, olha só. Mas vamos voltar para a ideia de Deus. Foi bom, tem umas coisas assim que a gente diz que são bobagens. Mas quando a gente sabe aproveitar, tudo tem um sentido, né? De tudo se aproveita. Olha só uma coisa simples, embora a tecnologia hoje seja bem avançada, como ela tem pequenas dificuldades. Imaginemos nós tentarmos entrar na ideia de Deus. Que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Essa parte de física, química, para mim é muito complicada. Mas a gente às vezes vê as notícias, né, na televisão, e há estudos hoje avançadíssimos tentando descobrir a origem da matéria. E cada vez se avança mais, cada vez se avança mais. E nunca se chega à causa primária. Por quê? Porque a causa primária é Deus. Não é apenas uma molécula, não é um átomo, não é a parte de um átomo. É Deus. Deus é o princípio de tudo. Como é difícil para nós entendermos, o que Kardec diz no complemento para nos ajudar? Kardec diz assim: à medida que o senso moral se desenvolve no homem, o seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas, e ele faz uma ideia mais justa e mais conforme a razão, embora ainda incompleta. Então, a ideia que nós podemos ter de Deus, ela vai se aperfeiçoando na medida em que se desenvolve o senso moral. Como é que nós podemos ter certeza disso? Se nós começarmos a olhar um pouquinho da história da humanidade, nós vamos começar a ter essa noção. Lá no comecinho, as sociedades bem primitivas. O homem via chover e ele não entendia. O homem via fogo e ele não entendia. O homem via a noite e ele não entendia. Qual era a explicação? O homem sempre tentou entender o que acontece com ele ao redor dele. Ele começou a imaginar uma causa sobrenatural para tudo isso. E começou a imaginar que deuses, seres extracorpóreos, seres especiais, seres sobrenaturais, seres fantásticos, controlassem tudo isso. E daí começaram a surgir vários deuses que controlavam todas essas manifestações da natureza. Hoje, se nós formos observar no nosso planeta, ainda existem grupos que pensam assim. A dança da chuva ainda existe. Como se dançar pudesse agradar a um Deus e dali provocar a chuva. Se nós pegarmos a nossa criancinha hoje lá no pré-escolar, com 4, 5 aninhos, ela já estudou que o calor faz a água evaporar, igual a água lá que a mamãe cozinha para fazer o macarrão, sai aquela fumacinha, evapora, e quando chega num lugar frio, aquele vaporzinho vira água de novo. É só pegar a tampa da panela da mamãe, botar em cima, né? E aquele vapor encostando no frio da tampa se transforma em gotinhas novamente. É um mistério da chuva. Não é um Deus da chuva. É uma lei da natureza. Quando a humanidade começa a perceber essas leis, inicialmente, que explicação nós temos para isso? É a ciência. É a ciência explicando como a natureza funciona com as suas leis, que tem todo um regimento. A sociedade continua avançando. A humanidade continua se desenvolvendo. Todos ao mesmo tempo? Não. Vamos chegar lá no mundo greco-romano. Vamos chegar na Grécia. Uma sociedade já mais desenvolvida, onde nós já temos comércio, onde nós já temos a fabricação de muitas coisas, as pessoas já residem nas suas casas, já existe toda uma cultura, o princípio da matemática, o princípio da filosofia, o princípio da medicina, o princípio da física, da química, da história, da antropologia, está tudo na Grécia. Como é que a Grécia... Hoje eu vou falar devagar.
que a voz não está boa. Como é que a Grécia lidava com essa ideia de Deus? Evidentemente que os filósofos vão seguir por vários caminhos. Mas a maioria da população acreditava em quê? Em vários deuses. O mundo grego é um mundo politeísta. E Roma vai aproveitar isso e vai fazer uma associação de deuses. Então nós temos um deus chefe, que é Zeus, o deus do Olimpo. Mas muitos outros deuses que são muito parecidos com a gente. São pessoas, são deuses com os atributos humanos. Então nós temos Atena, a deusa da justiça. Até hoje, quando a gente vai no fórum, em determinados lugares, nós vemos lá Atena com os olhos vendados. Para mostrar o quê? Que ela não quer saber de quem é aquela causa. A justiça deve ser feita. Independente de privilégios. É uma deusa grega. A Afrodite é uma deusa do amor. Esses deuses, muitas vezes, têm os mesmos defeitos que nós. Há um deus, por exemplo, Ares, que ele é o irmão de Zeus. E ele se apaixona pela própria sobrinha. O que ele faz? Ele vai lá, rapta, sequestra a sobrinha Core. Ele era um deus das trevas e da guerra, tanto que os seus filhos se chamavam Medo e Susto. Ele sequestra a sobrinha, leva a sobrinha para o mundo das trevas e fica com ela lá. Quando a mãe descobre o que aconteceu com a própria filha, pede a Zeus que socorra, afinal de contas é a sobrinha dele. Aí eles fazem um acordo. E a jovem passa a viver metade do ano nas trevas, com aquele marido sequestrador, né? E a outra metade na luz, com a família. E daí vem a divisão em duas estações básicas, o verão e o inverno. A luz e a escuridão. Então, que deuses eram esses? Eram os deuses das nossas próprias características. Um Deus que bebe muito, um Deus que é justo, um Deus da família, uma deusa da sensualidade, um Deus para o comércio, um Deus para o artesanato, um Deus para as colheitas, um Deus para cada situação. Por quê? Porque o nosso senso moral nos permitia caminhar até aí. Já havia filósofos questionando mais além. E já havia outros companheiros vivendo com outras ideias. Porque a humanidade não caminha toda junta. Nós não estamos todos no mesmo ponto. Saindo dessa ideia politeísta, quer dizer, muitos deuses governando tudo, e aí Grécia e Roma chegaram assim a deuses que controlavam a própria vida social também. Saindo disso, começa a nascer a ideia do Deus único. Como nasce a ideia do Deus único? Ela tem dois pontos básicos. Um no Egito, em que um dos faraós tenta implantar a ideia do Deus único, que ele coloca como sendo Ra, o Deus Sol. Mas ele não tem sucesso. Ele é derrubado, essa ideia acaba e o politeísmo continua no Egito. O outro ponto onde cresce a ideia do Deus único é em Israel, é no povo judeu. Esse povo trabalha a ideia do Deus único e trabalha de uma maneira bastante firme, tanto que nós o encontramos lá no Antigo Testamento. Quando nós vamos no Antigo Testamento, encontramos lá a ideia do Deus único. Mas que Deus é esse que nós encontramos no Antigo Testamento? Será que é o Deus que nós estamos acostumados a ver hoje? Rodolfo Caligares, nesse livro Sermão da Montanha, a capa hoje deve estar diferente, esse meu é bem velhinho, tá? Ele diz assim, que no começo da civilização, os homens faziam dos deuses potências iradas, a quem era preciso oferecer presentes, para conseguir as vantagens, o bem-estar, a saúde, a prosperidade. Até sacrifícios eram feitos a esses deuses. Foi o comecinho da humanidade. Quando nós chegamos no Deus único, ele diz assim, abrimos o Velho Testamento e o Deus que ali deparamos, Jeová, o Senhor dos Exércitos, também se nos apresenta como um ser faccioso, violento, iníquo e vingativo, que escolhe para si
um povo no meio das nações, cumulando-o de graças, enquanto aos demais só faz conhecer desgraças. Que ordena as mais cruentas matanças, inclusive de crianças e animais, que aconselha pilhagens dignas dos maiores bandoleiros e ameaça com pragas repugnantes todos quantos lhe não atendam às determinações. Aí quando a gente lê isso, a gente fala assim, meu Deus, mas isso está lá na Bíblia mesmo? Esse Deus assim, desse jeito? Aí nós fomos procurar. Há muitos casos. Nós escolhemos um. É o caso da guerra contra Madiã. Madiã era um local ali razoavelmente próximo do povo de Israel. Isso está lá em Números, no capítulo 31. Quem quiser depois conferir. E o que nós vemos lá? Nós vemos que Deus, Yahvé, disse assim a Moisés: vinga os filhos de Israel nos madianitas. Por essa primeira frase nós já nos assustamos. Vinga os filhos de Israel nos madianitas. E aí, o que o povo de Israel fez, orientado por Moisés? Se organizou, cada uma das tribos deu determinado número de homens, né, de materiais necessários à guerra, e foram. E atacaram esse povo, os madianitas. Chegando lá, ganharam a guerra, mataram todos os homens, mesmo os que sobreviveram, queimaram todas as cidades, tudo que havia de residência, de aproveitável, eles queimaram tudo e recolheram todos os despojos de guerra. Ouro, joias, gado, pertences, tudo que sobrou, mais as mulheres e as crianças, aos milhares. Trouxeram tudo aquilo e voltaram e se apresentaram a Moisés. Quando Moisés viu aquele grupo todo que chegou, ele, muito aborrecido, virou para os comandantes da guerra e perguntou: por que trouxeram as mulheres e as crianças também? Matem todas as mulheres, porque elas foram as responsáveis pela perdição do nosso povo. Por que Moisés diz isso? Porque antes, né, homens de Israel tinham tido relações indevidas com mulheres madianitas. Isso era proibido pela lei mosaica. Elas eram de outra religião. E aí, consta que Yahvé, o Deus dos exércitos, teria punido o seu próprio povo, seu povo eleito, escolhido com uma praga. E muitos teriam morrido. Foi por isso que Moisés determinou a vingança. Eles foram lá, destruíram tudo, se vingaram, voltaram. Quando chegaram, Moisés se aborreceu. Por que as mulheres vieram também? Elas é que foram as responsáveis? Matem todas as mulheres e todos os meninos. Ficam só as meninas que ainda não conheceram varão. E elas pertencem a vocês. Aí a gente pensa assim, puxa, mas que crueldade, que coisa terrível. Mas com certeza Yahvé, quando soubesse disso, né, talvez tentasse contemporizar um pouquinho. Mas não, Yahvé, o Deus dos judeus, aquele que determinou a vingança, quando consultado, disse que estava tudo certo, só faltava fazer a divisão. E aí determinou a divisão. A parte que era dos que foram à guerra, a parte que era dos que ficaram na comunidade e a parte que pertencia ao templo. Tudo regulamentado. E aí nós perguntamos assim, que Deus é esse? Será que esse Deus é o Deus que nós conhecemos? Será que era Deus? Ou era o espírito ou os espíritos que estava envolvido ou envolvidos no progresso, no caminhar daquele povo de Israel naquela época? Porque não combina com a ideia de Deus. Como foi que Jesus começa a nos ensinar a ver Deus? A oração que nós conhecemos e que é praticamente unanimemente aceita. Ela começa Pai Nosso. Não começa meu Pai, teu Pai, Pai dos madianitas, Pai dos judeus, Pai de quem é espírita, Pai de quem é evangélico. Não tem isso. É o Pai Nosso.
Então já começa a marca de que o Deus não é um Deus de privilégios. Ele não pode favorecer um em prejuízo do outro. Então, obviamente, ali, aonde consta a ideia de Deus, não era Deus. Nós não podemos aceitar. Porque se fosse Deus, Deus estaria o quê? Progredindo junto com a gente? Hoje ele ensina a perdoar, no tempo de Jesus ele já dizia, né? Que Jesus nos trouxe o ensinamento. Perdoar como nós perdoamos. Mas antes ele determinava a vingança? Então Deus era vingativo e depois Deus se tornou um Deus de perdão? Não pode ser. Qual a ideia que nós temos hoje de Deus, que é até onde a nossa condição nos permite avançar e que está no livro dos Espíritos? Nós temos lá, Deus é eterno. Então Deus existe de todo sempre. Ele não foi criado. Ele criou e continua criando. Jesus disse, eu trabalho e meu Pai também trabalha, sempre. O trabalho é a lei de Deus. Ele é imutável, ele não está sujeito às leis variáveis. Ele determina as leis que regem o universo e que são estáveis. Nós não podemos conceber um Deus que tenha alguma imperfeição. Se antes ele determinava a vingança, ele não era perfeito. Se não era perfeito, não era Deus. Deus tem que possuir o infinito das perfeições. As leis que regem o universo são leis perfeitas e são leis estáveis. Os fenômenos da natureza são regidos por essas leis. São leis perfeitas e são leis estáveis. A ciência caminha no sentido de compreender, de explicar, de nos auxiliar a lidar com isso. Hoje, nós já estamos começando a ter noção de que não é bom jogar o óleo de cozinha lá no ralo da pia. Por quê? Porque eu vou complicar toda a tubulação. Por quê? Porque esse óleo, muitas vezes, não será tratado e vai ser jogado na Baía de Guanabara, nos rios, nos mares, aonde for. O que nós vamos fazer com isso? Comprometer a harmonia da criação. Hoje, nós começamos a entender que existe uma perfeição e uma harmonia na criação. E que nós temos que entender isso para fazer a nossa parte. Então, Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é a fonte da matéria. É por isso que depois a outra parte do capítulo que fala do panteísmo, que foi uma outra tentativa nossa de entender Deus, porque nós estamos caminhando, nós saímos dos vários deuses. Nós chegamos ao Deus único. Mas um Deus único, a nossa imagem e semelhança, né? Um Deus vingativo, um Deus que se aborrece, um Deus que se irrita. Um Deus que ama e odeia ao mesmo tempo. Um Deus à nossa imagem e semelhança. O panteísmo foi uma outra tentativa. O que o panteísmo diz? Ele diz que Deus está em tudo o que existe na natureza, em tudo que existe no cosmos. Tudo que é material, em tudo que é inteligente também. Essa ideia é uma ideia que, até um determinado ponto, é uma ideia muito bela. Mas que nós temos que ter cuidado para não fazer confusão. Por quê? Nós dizemos assim, vejo Deus numa flor. Vejo Deus no pássaro que voa. Isso é muito bonito. Isso dá origem a muitas poesias. Leon Denis fala muito de ver Deus na natureza. Mas veja bem, isso não é panteísmo. Ver Deus na natureza é ver a obra e lembrar do Criador. É como você ver um quadro muito bonito, quando você olha, você lembra do artista que fez aquele quadro. Você diz assim, eu gosto muito de Van Gogh. Você gosta daquela maneira de pintar. Você olha para o quadro e lembra de Van Gogh.
Você olha para a flor e lembra de Deus. Você olha para o pássaro e lembra de Deus. Mas o pássaro não é Deus, assim como o quadro não é o pintor. O quadro não é Van Gogh. O pássaro não é Deus. Se fosse, Deus estaria morrendo e renascendo aos pouquinhos a todo momento. Deus seria instável. Partes dele se perderia, se transformariam em outras coisas. Então, o panteísmo também não é uma ideia razoável. Nós continuamos caminhando à procura da ideia de Deus. Voltamos a repetir, vamos todos juntinhos? Não, não vamos, porque somos espíritos em condições diferentes, com experiências diferentes. Mas o que vale é o que Kardec disse, é o nosso senso moral, que quanto mais se aperfeiçoa, mais nos permite a aproximação da ideia de Deus. Essa semana agora, que nós estamos terminando hoje, né? Eu vi no noticiário. Alguns de vocês devem ter visto também. Um grupo armado, ligado a algumas ideias políticas e a uma determinada religião, deixou bem claro que está disposto a auxiliar os rebeldes lá na guerra civil da Síria contra o governo, porque, olha a alegação do grupo terrorista, aquela guerra civil também é uma guerra santa. Olha a alegação. Não está próximo da ideia lá dos judeus com os madianitas? Por que eles foram lá, mataram todo mundo, matam as mulheres, destrói tudo? Porque era uma guerra santa. Os madianitas adoravam outros deuses. Adoravam Moloque, adoravam Baal, eles adoravam os deuses que para os judeus eram os deuses do pecado. Então aquela guerra, aquela matança, aquela vingança era justificada para eles, porque aquela era uma guerra santa. Hoje também ainda temos isso. Mas como estamos em condições diferentes, a ideia de Deus vai crescendo. À medida em que uma parte da humanidade vai adquirindo mais valores morais, a noção de Deus também vai crescendo. E ela vai caminhando até chegar a Jesus. Jesus é o divisor de águas para todos nós, porque ele começa a nos ensinar a amar o Pai Nosso. Esse Pai que é eterno, que é imutável, que é imaterial, que é único, que é todo-poderoso. Esse é outro ponto que às vezes nos confunde. Nós achamos que já que Deus é todo-poderoso, ele pode tudo. Sim, ele pode tudo. Mas as leis que ele criou são leis sábias, são leis felizes. E nós, muitas vezes, queremos mudá-las a nosso bel prazer. Eu acabo com a minha saúde. Qualquer que seja o mau hábito que eu tinha, acabei com a minha saúde. Hoje eu não tenho mais a saúde perfeita. Mas hoje eu estou arrependido. E hoje eu tenho certeza da ideia de Deus. Então eu vou pedir a Deus, e Ele, vendo o meu arrependimento sincero, a minha disposição sincera de mudança, Ele vai me devolver a saúde perfeita. Às vezes eu acredito que pode ser exatamente assim. Que eu vou ter o privilégio, ou que Ele pode me compensar de tudo que eu fiz de errado. Jesus, quando nos trouxe a ideia do Pai Nosso, Ele nos trouxe muitas nuances dessa ideia, que nós precisamos parar para pensar um pouquinho. É interessante porque quando, aqui no Livro dos Espíritos, eles nos falam sobre a ideia de Deus, eles nos dizem que nós não devemos tentar penetrar no impenetrável. Ou seja, caminhar com a ideia de Deus por onde nós ainda não temos alcance. Mas o que Jesus nos trouxe, isso nós temos alcance para entender. Deus é todo-poderoso, Deus é infinitamente justo e bom.
Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. E o que é que ele conta nessa parábola? Havia um pai. Esse pai para nós é Deus. Esse pai tinha uma fazenda, uma herdade, e ele tinha 2 filhos. O mais novo, num determinado momento da vida, vira para o pai e pede: pai, me dá a minha parte na herança, porque eu quero viver a vida do meu jeito. O pai poderia ter negado. O pai ainda estava lá, não tinha obrigação de adiantar herança para ninguém. Herança é depois que o pai morre, né? Mas ele pediu e o pai deu. O pai entregou a parte dele na herança. E ele, de posse daqueles bens, saiu. Foi-se embora. Gastou o dinheiro como bem lhe aprouve. Festas, comprou coisas caras, viagens de mulheres, foi para bem longe, gastou o dinheiro. Num determinado momento, ele não tinha mais nada. E a região onde ele estava passava por uma carestia muito grande. Um período de muita necessidade. E, de repente, ele se viu sem a família, sem os bens, sem amigos verdadeiros, num local de muita pobreza. A única coisa que ele encontrou para fazer e manter a própria vida foi cuidar dos porcos. Ele cuidava dos porcos e tentava se alimentar da comida daqueles mesmos porcos, porque era o que ele tinha para comer. Um dia, cansado daquele sofrimento, ele se lembrou: eu tenho um pai. E aí nós já começamos a parar e pensar: será que todos os dias eu me lembro? Eu tenho um pai? Será que hoje que eu estou chorando, eu lembro? Eu tenho um pai. E será que no dia da fartura e da felicidade, eu me lembro, eu tenho um pai? Naquele momento de dor, ele lembrou: eu tenho um pai. E na casa do meu pai, mesmo os servos vivem muito melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui nesse sofrimento? Eu vou voltar, vou até a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu errei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me aceita de volta como um dos teus servos e eu ficarei feliz. E ele empreende o caminho de volta. Vejamos bem que ele se arrepende, mas ele não para no arrependimento. Ele faz o caminho de volta, e esse caminho não foi fácil. Ele não tinha mais os bens que ele teve para gastar na ida. Ele não tinha mais os amigos, nem as festas, nem o lazer, que fizeram com que a ida fosse fácil. Agora ele voltava sozinho e sem bens. Era esforço próprio, sacrifício próprio, para chegar de volta ao pai. Quando ele está chegando, o pai percebe a chegada do filho. E o que faz? Vai esperá-lo na entrada da propriedade. Quando vê que é o próprio filho, chama os servos e diz: preparai uma festa, matai o novilho cevado, é meu filho que volta. Eu quero sandália para os seus pés. Eu quero uma roupa nova, boa, um manto, um anel para o seu dedo. E quando o filho chega e se põe de joelhos aos pés do pai, o pai o levanta e o abraça e o chama de filho. Mas o filho dizia: eu não tenho mais o direito de ser considerado seu filho. Mas o pai o abraça e o recebe como filho e lhe dá uma festa com todo amor. Esse pai é o pai do perdão. Esse pai é o nosso pai. Esse pai é o pai de misericórdia. Mas esse pai também é o pai justo. O pai não pegou a herança e deu de volta para ele. Ele já tinha gasto. Gastou. O pai não podia dizer para ele que ele não gastou, porque ele gastou. Mas continuava sendo seu filho. Continuava sendo muito amado.
continuava sendo recebido com festa, não só na casa, mas principalmente no coração. Essa ideia de perdão, essa ideia de justiça, essa ideia de amor, de compreensão, de misericórdia, é um ponto da ideia de Deus a que nós não tínhamos chegado até aqui. É Jesus quem nos traz essa ideia. É um Deus que não vai me privilegiar em prejuízo do outro. É um Deus justo. É um Deus que não vai me impedir de arcar com as consequências dos meus atos, não. Eu errei e eu vou ter que acertar essas contas. Eu entrei no cartão de crédito, a televisão está sempre aí falando, né? Aumento da inadimplência. Eu entrei no cartão de crédito, eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar. E para pagar, o cinto lá de casa vai ter que apertar. Porque não dá para acertar o cartão de crédito e continuar com as pequenas coisas supérfluas que nós tínhamos. É da lei. Eu destruo a natureza, eu vou ter que assumir a dificuldade de viver num planeta em que o clima passa por muitas dificuldades. Porque eu malbaratei a saúde do planeta. Posso começar a reconstruir isso. O que é começar a reconstruir? É fazer o caminho de volta. Ele foi recebido com festa, mas ele fez o caminho de volta. Às vezes nós esquecemos disso. Com sacrifício ele fez. Nós podemos fazer o caminho de volta, qualquer que seja a situação que nós estejamos. A situação de ter perdido os amigos, a situação de ter trazido desequilíbrio para a família. Olha, estamos precisando que o proprietário do Gol branco LCK 7556 vá com urgência até o carro. Vou repetir, Gol branco LCQ 7556. Tá? Então, o caminho de volta é nosso. Por quê? Porque Deus é justo. Mas Ele não é justo de maneira vingativa. Sabe quando nós dizemos assim, fez, agora viu, ó. Tem que aguentar. Que sentimento nós colocamos nisso? Não é um pouco do sentimento da vingança? Eu bem que avisei, não quis me escutar. No fundo, tem uma pontinha de felicidade, porque nós dissemos qual era o caminho, a pessoa não quis e acabou que as coisas deram mesmo errado. Ou seja, eu tinha razão. Tem uma pequena vingança nisso. Em Deus não há essa pequena vingança. Estava falando com um amigo agora essa semana, e ele tem um netinho que é uma pimenta malagueta de 4 anos. Bem pimenta malagueta mesmo. E aí diz que ele virou para o avô e perguntou, vovô, o senhor gosta de mim? O senhor me ama? Aí o avô respondeu, amo, claro. Aí ele falou assim, mesmo eu sendo assim malcriado? Olha a consciência dele. Aí ele abraçou o neto e falou, lógico, meu querido, eu te amo de qualquer jeito. É mais ou menos assim. Quando eles têm 4 anos, é fácil amar o malcriado, né? Quando eles têm 20, 30, 50, já não é tão fácil amar o malcriado, porque as malcriações já são de outro tipo. Mas Deus é mais ou menos assim. É o amor incondicional. E aí nós temos ainda em Jesus um trechinho em que ele nos diz assim, quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se ele lhe pedir peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedem. Então, Deus sempre tem só coisas boas para nos dar. Mas, às vezes, quando nós vemos essas coisas, nós achamos que elas não são boas. Por quê? Porque a evolução do nosso senso moral ainda nos dificulta o entendimento. Quando nós temos que trabalhar todo dia, às vezes achamos ruim. Mas quando nós perdemos o emprego, nós vemos como trabalhar todo dia era bom. O que é isso? É ainda a dificuldade no nosso senso moral. Então, se eu estou na condição de ter um emprego,
que me rende o necessário para a minha sobrevivência, que me exige disciplina, que me exige autocontrole, que me obriga a aprender a lidar com as pessoas, que me oferece oportunidade de ver realidades diferentes. Deus está me dando uma coisa boa. Aquela pessoa difícil que está perto de nós, nós às vezes perguntamos, mas por que Deus colocou essa pessoa junto de mim? Existe uma razão. Acerto do passado, progresso para o futuro, crescimento das percepções. Uma vez um psiquiatra disse assim para a gente, quando Deus coloca uma pessoa assim numa família, é para que toda a família cresça com ela, não é para ela crescer sozinha. Aí eu nunca tinha pensado nisso. Parei para pensar, realmente. Porque você tem aquela pessoa com aquele problema e você considera o quê? O problema é daquela pessoa. Ela me dá trabalho, olha o esforço que eu tenho que fazer para cuidar dela, olha o desgaste. Nós achamos que a necessidade de aperfeiçoamento é dela. Não é. Se Deus coloca essa pessoa na minha família, é porque todos nós, em família, estamos precisando crescer nesses aspectos, desses problemas que essa pessoa trouxe. A necessidade de aprendizado é para todos. E ficar perdendo tempo com quem errou mais, quem errou menos, é bobagem. O importante é fazer a lição. A lição não está lá? O importante é fazer a lição da melhor maneira possível. Esse é o Deus justo. Esse é o Deus bom. É aquele em quem nós vamos sempre encontrar guarida e proteção. E quando, apesar da gente ter desbaratado os bens que Ele nos deu, como filho pródigo, mas nós temos sempre uma oportunidade de recomeçar. Porque se o pai não devolveu a herança para o filho mais novo, e não podia, porque ele tinha gasto a herança, o pai o recebeu de volta. Com carinho, com amor, com algum supérfluo, porque ninguém precisa de anel no dedo. A gente pode precisar de sandália e pode precisar de roupa, mas de anel no dedo ninguém precisa. É um detalhe, não é? Mas é um detalhe interessante. Porque se nós pararmos para pensar, a nossa vida sempre tem algum supérfluo. A nossa vida sempre tem algum anel no dedo. Para quê? Para nos dar um pouco de alegria mesmo, né? Porque Deus sabe das nossas dificuldades. E Ele sabe que só o necessário para a gente ainda é bem difícil. Então, Ele ainda nos concede mesmo algum supérfluo. Ele ainda nos concede a festa, o novilho cevado, ainda nos concede o anel no dedo. E isso é depois de nós termos desbaratado a fortuna. Agora, esse filho recebido com todo amor e com toda alegria vai fazer o que na casa do pai? Ele não vai ficar deitado fazendo nada. Ele vai trabalhar. Porque o trabalho é uma bênção. Ele vai reconquistar. Ele vai reconstruir. Não como servo, como filho. E nós todos somos filhos de Deus. E nós todos, creio eu, falo por mim, por muitas pessoas que eu conheço. Mas me parece que todos nós, de vez em quando, esquecemos disso. Todos nós, de vez em quando, nos sentimos sozinhos, desamparados, largados. Achamos que tudo vai dar errado. Né? Todas as coisas parecem que estão contra nós, ao mesmo tempo, e a gente não sabe o que fazer. Nós temos pai. E o nosso pai não é qualquer um. Está lá naquelas coisas de caminhão, né? Aquelas frases de caminhão. Tem uma que eu gosto muito, que diz assim, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Nós somos filhos do dono. Poxa, ser filho do dono do mundo é muita coisa. Leon Denis diz no Grande Enigma o seguinte, o homem que desconhece Deus, quer dizer, quando nós não reconhecemos a paternidade divina, quando nós não aproveitamos isso, ele diz que esse homem se assemelha a um indigente que habita ao lado de palácios, no plural, não é um só não, palácios, cheios de tesouros,
e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. O indigente morrendo de fome, os palácios lá, com tudo do bom e do melhor, a porta aberta, convidando para entrar, e ele continua lá morrendo de fome. Leon Denis diz que assim somos nós, quando não reconhecemos a paternidade divina. Por quê? Porque o mundo está aí, é muito. A gente diz assim, mas a minha família é difícil. Muitas vezes é mesmo, e é muito. Mas quem disse a você que você tem que viver só fechado no seio da família consanguínea? Quem disse que você não pode vir aqui? Quem disse que você não pode fazer novos amigos? Quem disse que você não pode se fortalecer com uma leitura, com uma música, com a bênção do sol, como está na página de hoje? Que vem para todos, Jesus disse, os justos e os injustos. Quem disse que nós não podemos caminhar? Quem foi que disse que nos melhorando, nós não vamos entender melhor essa família difícil? E ela vai começar a parecer menos difícil. Às vezes nós caímos em depressão porque as nossas contas, dinheiro, porque isso está difícil. Sim, está difícil. Mas quem disse que isso não é um exercício para aprender a administrar? Ainda há pouco tempo, uma pessoa amiga esteve na minha casa e disse que um amigo dela foi a determinada região do Nordeste, estava visitando, né? Foi em viagem de turismo, mas resolveu entrar pelo interior para conhecer, estava de carro, foi entrando. Chegou numa cidade em que ele disse que deixou tudo. Ele disse que deixou a mala dele, as roupas, tudo, e veio com o dinheiro de volta para casa. Sabe por quê? Porque as pessoas, inclusive as crianças, quando não tinham mais o que comer, comiam bolinhos de barro. Isso é no Nordeste do Brasil, não é lá longe, não. Faziam bolinhos de barro e comiam. Porque não tinha mais nada, até a água é pouca. Aí nós reclamamos das nossas contas. Não temos direito de ir ao cinema? Temos, se Deus nos deu condição, vamos. Mas vamos administrar. Vamos administrar porque precisamos administrar mais, melhor. Por quê? Porque o nosso pai também é pai daquele que está comendo bolinho de barro. Ele também é pai daquele rebelde que acha que vai apoiar os outros rebeldes em nome de uma guerra santa, explodir no próprio corpo com uma bomba presa a ele e que acha que com isso vai ganhar o reino dos céus. Mas ele também é meu irmão. O pai é o mesmo. E o pai está oferecendo a todos a oportunidade de progresso, a oportunidade de caminhar. Então nós temos que fazer a nossa parte com aquilo que Deus nos proporcionou, termos a gratidão com relação a isso e tentarmos fazer alguma coisa em benefício de quem nos rodeia. Vamos poder fazer tudo? Não. Mas vamos poder fazer alguma coisa. É essa alguma coisa que Deus espera de nós. Tem uma página de Joana de Ângeles que se chama Deus, o Teu Refúgio. Ela está no livro Filhos de Deus. E ela começa dizendo assim, Deus é o teu amigo perfeito. Já pensamos no amigo perfeito? Deus é o teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. A gente conversa com Deus? Sozinho lá no canto? Ah, mas não tem nenhum canto. Vai para o banheiro, não tem problema. Fecha a porta e conversa com Deus no banheiro. Ninguém vai entrar no banheiro junto com você. Conversa com Deus. Conta para Ele tudo o que você pensa. As abobrinhas. Os absurdos também. Quando tiver raiva, conta da raiva para Deus. Porque ela vai passar. Você está desabafando com um amigo perfeito. Acessível. Sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Jamais se cansa. Nunca se exaspera. Se buscado, atende, paciente. Ele sempre atende. E sempre tem uma solução, que às vezes vem quando a gente menos espera.
daquela pessoa que a gente nem imaginava, daquela situação que ninguém pensou. Aparece uma solução. Às vezes, quando nós já estamos cansados, mas aparece a solução. Às vezes, a solução não é a que nós gostaríamos. Às vezes, nós dizemos assim, Senhor, por favor, cura meu filho. E o meu filho não vai ser curado daquela doença que a ciência ainda não tem solução. Mas o pedido chega a Deus. E o auxílio vem. E nós vamos auxiliar aquele filho por todos os caminhos. E quantas vezes a gente chega no médico e o médico diz assim, puxa, é um dos melhores com esse problema. Como está bem? Às vezes os médicos dizem, vai acontecer isso. Eu conheço vários casos. 5 anos depois, 10 anos depois, nem a metade do que foi previsto. Por quê? Porque você conversou com Deus. A cura não era possível, mas o alívio era. As leis que Deus criou são leis sábias, que não vão ser derrubadas por um privilégio meu. Mas a espiritualidade em nome de Deus pode nos ajudar, e muito. Mas o caminho de volta para a casa do Pai é nosso. Ele é misericordioso e, ao mesmo tempo, justo. Com Deus no coração e na mente, agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Nos acostumamos a, antes de dar a palavra final, pedir a opinião de Deus. Porque a gente é assim, ai, mas Deus, Jesus, né? Todo mundo tão longe da gente. Joana de Ângeles está dizendo aqui, Deus é o teu amigo perfeito, acessível, disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Antes de tomar a decisão, perguntei a Deus. Pedi socorro a Jesus. Lembrei do Espírito que me guia e me orienta. A gente resolve casar, a gente resolve separar, a gente resolve mudar de emprego, a gente resolve viajar, a gente resolve fazer, resolve acontecer, como se nós fôssemos assim, o máximo. Depois, quando as coisas às vezes dão erradas, nós ficamos tristes, igual o garotinho de 4 anos malcriado, né? Mas a gente desobedece, faz por conta própria, teima, faz birra, vai, gasta tudo. Tem que fazer o caminho de volta. Mas não seria melhor, antes de sair, perguntar ao pai? Pai, o senhor acha que agora é o melhor momento de eu receber a minha herança? O senhor acha que se o senhor me antecipasse uma parte, eu faria bom uso disso? De que maneira? Então, perguntar a Deus. Para quê? Para que a decisão seja feliz. E depois da decisão tomada, nós possamos agir com dinamismo. Para terminar, Joana diz assim, nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Jesus nos ensinou a ver Deus como Pai. Então, Joana está nos dizendo, nada façamos sem antes perguntarmos a esse Pai se estamos na melhor decisão. E se não estamos, que Ele nos faça enxergar outra melhor. Demos um tempinho e a resposta de alguma maneira chegará. Com certeza nós vamos viver mais felizes. Que Jesus nos abençoe a todos.